quando nós vamos analisar nas Escrituras sobre os fundamentos que as Escrituras nos apresentam com relação à segunda vinda de Jesus, nós vamos ver que toda a Escritura, de um ponto ao outro, ela é bem coesa, ela é conexa, ela não deixa margens para esse tipo de coisa. Então, nesse PDF, que é o que eu estou lendo aqui, estou com o PDF aqui na minha frente, que é o que tem no canal, nós vemos que o próprio vocabulário, ele fala sobre isso, o vocabulário do segundo advento. Você vai ver lá a parúzia, o Apocalipse, que é a revelação, a Epifané, que é o aparecimento, e sempre isso aqui está apresentando para a gente que nenhuma dessas palavras gregas vai descrever algo secreto, algo secreto. Nós temos vários textos, nós vamos ver aí 1 Tessalonicenses 3:13, que fala a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aí as pessoas interpretam que esses santos aqui são os salvos. Quando Jesus volta, já aparece nas nuvens do céu, ele já surge com os salvos, porque fala que os seus santos, com todos os seus santos. E as pessoas interpretam isso, só que não é isso. Quando nós vamos para Daniel 4:13, eu acredito que a Raquel deu uma olhadinha nesses textos, nós vamos ver aqui, e logo na sequência, nos outros versos, depois do verso 13, 14, vai ficar bem claro. Então, esses santos que fala aqui em 1 Tessalonicenses 3:13, não são os salvos que estão aqui na terra, que vão sumir e já vão vir com Cristo nos céus, de forma alguma. Mas esses santos realmente são seres celestiais, são os anjos. Daniel 4:13 vai falar sobre isso. Daniel 4:17, o verso 23 vai falar sobre isso. Então, a própria Bíblia, a própria Escritura, ela vai interpretar essas coisas claramente para todos nós. Daniel 4:13, 17, por exemplo. Daniel capítulo 4:13, diz assim, ó, lá, aquele sonho de Nabucodonosor. No sonho eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo. Esse santo aqui, quem é? Um vigilante. A palavra aqui do aramaico, né? O ir, o vigilante é o ser celestial. E ele é quem dá a sentença com relação a Nabucodonosor. Da mesma forma, no 17, mais uma vez ele vai fazer sentença disso, vai fazer menção, aliás. Essa sentença contra Nabucodonosor é por decreto dos vigilantes e por mandado dos santos. Que santos? Os daqui da terra? Claro que não. Os santos que representam a ordem, que cumprem a ordem do Criador com relação a Nabucodonosor. Então, esse texto aqui, eu acredito que seja suficiente para nós, para nos mostrar que o sentido de retorno, Jesus vem com todos os seus santos, não se refere aos santos, aos salvos aqui da terra. Daniel 8:13 também vai falar sobre isso. Não há arrebatamento pré-tribulacional secreto da igreja, não há nada disso, não há nenhum indício disso aí. O texto usado é aquele de 1 Tessalonicenses 4:15-17, que fala justamente o contrário. Será dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então, como é que alguém pode imaginar que isso aqui é um evento silencioso? É um evento que ninguém vai ver. Pelo contrário, esses eventos aqui estão conectados não com uma sumida, não são os eventos que vão anteceder uma sumida, um arrebatamento secreto, as pessoas vão sumir. Pelo contrário, na sequência, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos foram arrebatados? Não. Depois disso é que os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então não tem nada aqui de secreto. Você tem o clamor, a trombeta, o ajuntamento, tem nada de secreto aqui. O ressoar da trombeta é o mesmo sentido de Mateus 24:31, 1 Coríntios 15:52, que falam dos fortes sons de trombeta. Por isso que lá nos Salmos diz, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. E a palavra diz, por toda a terra se faz ouvir a sua voz com relação até o sol, referenciando o sol da justiça, que é Cristo. Então não tem nada de secreto aqui. Você também vai ver que não há nenhuma remoção da igreja, da grande tribulação. A gente não tem isso. Lá em Mateus, quando ele fala da grande tribulação que precede a sua segunda vinda, ele diz que por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Então vejam só, Mateus 24, 21, 22, 29. Se ele fala dessa grande tribulação, e ele diz que por causa dos escolhidos, esses dias de tribulação seriam abreviados, que sentido faria abreviar a tribulação por causa dos escolhidos, se os escolhidos já teriam sido arrebatados? Então, essa é uma pergunta que exige uma resposta.
Porque se os escolhidos são arrebatados antes da tribulação, então por que que ele diz que vai encolher, vai abreviar a tribulação por causa dos escolhidos? Ora, o sentido aqui é muito claro, porque os escolhidos vão estar passando por essa tribulação. Ou então, se eu pensar de uma forma diferente, eu vou querer dizer que Cristo aqui, que o Messias está mentindo, por acaso? Claro que não. Agora, mas os eleitos são só os crentes judeus, não são membros da igreja. Peraí, ele está se referindo aqui aos apóstolos que representam não só Israel nacional, mas a igreja em escala ampla. Não tem nenhuma menção aqui para Israel, não, isso aqui. Então a gente não pode colocar o que não existe, nem ver o que não está lá, de forma alguma. Outra semelhança, tem aí no PDF, nessa questão do arrebatamento da igreja em Mateus 24, 30 e lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os textos mencionam a descida do Senhor, a trombeta que soa, tudo isso, né? Os anjos, a reunião. Então é o mesmo evento. Só que em Mateus fala que isso tudo é após a tribulação. Então, se eu não acreditar que isso aqui é a tribulação agora, desses dias, então eu tenho duas tribulações, porque se não é essa tribulação agora, eu estou trabalhando aqui com as hipóteses que as pessoas vão levantar. As pessoas podem levantar essas hipóteses para mim, para você. E as pessoas geralmente não querem aceitar aquilo que está ali na cabeça. A grande maioria não quer, aquilo que está encascado na cabeça, mesmo lendo claramente. Diz que após a tribulação, Mateus 24, 29, então acontece a vinda, a segunda vinda, a parúzia, com poder e grande glória. Outro ponto, ele, Cristo, o Messias, o Senhor, nunca prometeu à sua igreja um arrebatamento pré-tribulacional. Nunca isso está prometido. João 17,15 ele diz, não peço que os tires do mundo. Não é verdade? Não peço que os tires do mundo. Ou seja, pai, eu não peço que o Senhor arrebate eles. Não, mas que os livres do mal, que os guardes de cair em tentação, de cair no mal. É isso. Também na igreja de Filadélfia ele diz, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando as pessoas leem isso aqui, tem pessoas na internet, no YouTube, que pegam esse texto de Apocalipse 3,10 e dizem assim, eu te guardarei da hora da provação. Tá vendo, irmão? Guardar da hora da provação não vai estar. Peraí, é isso que está dizendo aqui? Guardar, até eu coloquei aqui, tá aí no material, no PDF, guardar não é arrebatar. Se ele quisesse falar arrebatar, ele teria dito, eu te arrebatarei. Né? Mas ele diz, eu te guardarei da hora da tentação até. Tem outras versões que diz da hora da tentação. Então, se a igreja estivesse ausente, aí é a pergunta lógica, se a igreja estivesse ausente desta terra, arrebatada durante a hora da prova, não teria necessidade de ele proteger. Não teria necessidade alguma de proteção divina. Então, são alguns questionamentos simples que já colocam a lógica dessa questão de arrebatamento secreto para o chão, pelo chão. Você não vai ver nas escrituras também isso, arrebatamento secreto. Paulo diz que os crentes terão alívio, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 8. Então, se os crentes terão alívio, quer dizer que eles estarão aqui. Eles terão alívio da tribulação quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Se os crentes têm alívio, se eles vão experimentar libertação, então quer dizer que eles não foram arrebatados, não tem arrebatamento secreto. Mas isso aqui mostra claramente que eles passam por essa tribulação, mas guardados, no sentido que eles estão ali debaixo da mão protetora. Então, Paulo mostra isso claramente para os Tessalonicenses. Lá em 2 Tessalonicenses, ele vai falar da apostasia, do homem, da iniquidade, e, em momento algum, Paulo faz menção de arrebatamento pré-tribulacional, para que haja a vinda do Senhor. Então, também se fala do período de 7 anos. Nossa, o que você vai ver de pregador? O que você vai ver de pregadores no YouTube, na internet, falando desse bendito período de 7 anos que não existe. Não existe isso aí. Não existe. Não existe. O pessoal pega um texto de Daniel 9, 27, quer construir a doutrina em cima dali. Não fala nem sequer aquilo ali, não fala de anticristo, de forma alguma. Ali fala da última semana do ministério do Messias para cumprir a profecia de Daniel, lá das 2.300 tardes e manhãs. Então, durante esse tempo de 7 anos, eles acreditam vai haver uma outra oportunidade para quem não foi arrebatado. Então, quando nós vamos questionando essas coisas, nós vamos percebendo
A palavra não fala disso, pelo contrário, a palavra fala de um período final de tribulação, de grande tribulação de 3 anos e meio, durante o reinado da besta. Então, olha só, muitas pessoas falam disso, né? Vão ser arrebatados. Agora, tem aqui uma pergunta. Como é que o Criador, como é que Deus espalha a sua verdade agora? Ele usa os seus servos. Romanos 10,14 diz, como invocarão quem não creu? Então precisa alguém pregar. Precisa alguém pregar. Então, se todo mundo é arrebatado, quem é que vai ficar pregando? Quem é que vai ficar pregando? Então, aquelas pessoas que acreditam que o arrebatamento ocorre nesse momento, não é isso? É a divisão, né, irmã Mia? 3 anos e meio, não tem isso. É uma coisa que é criada, é fantasioso. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3-6. Ninguém vos engane. Veja, Paulo já falava disso. Porque esse dia não chegará. Que dia? Que dia que não vai chegar? A segunda vinda. A menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então, como é que o anticristo, antes do anticristo aparecer, a igreja é arrebatada? Se Paulo diz justamente o contrário. Paulo diz justamente o contrário. Ninguém vos engane, porque esse dia não chegará sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, primeiro tem de vir a apostasia, primeiro tem de ser revelado o desprezador da lei. É o que está aqui na palavra, o filho da perdição. Ele é que tem de aparecer primeiro. Então, veja, a ótica de quem defende arrebatamento secreto se choca entre vários outros textos com 2 Tessalonicenses. Paulo está falando aos crentes, ninguém vos engane. Os perdidos não podem ver a verdade, quem for perdido. E a palavra diz, né, que o Espírito da verdade, João 14,17, ele faz uma obra, mas o mundo não pode recebê-lo. Então, o homem do pecado, ele é revelado aos crentes, eles têm o entendimento para decifrar o seu caráter maligno pela palavra. Eles que estudam a palavra não deixam ser enganados. Por isso que Paulo diz, cuidado que ninguém vos engane. Essa doutrina é um engano, porque a pessoa vai deixar de se preparar, não vai se preocupar com essas coisas, da preparação. Anticristo, antes do anticristo aparecer, eu não vou estar mais aqui, a igreja vai ser arrebatada. Vai acontecer muitas e muitas mais coisas, e só quando for tarde, infelizmente, ou quando for bem mais complicado, difícil, é que as pessoas vão abrir os olhos e vão dizer, peraí, cadê? Cadê o arrebatamento? Agora, que podem acontecer coisas daqui para lá, para que isso aqui faz parte, esse engano aqui, dessa doutrina, não é bíblica, faz parte da operação do erro. Faz parte da operação do erro. Entendeu? Então, a gente não pode, vamos dizer assim, duvidar de forma alguma se algumas pessoas começarem a sumir. Fulano sumiu, será que foi arrebatado? Isso, quem sabe, num momento mais à frente, antes que o anticristo apareça. Porque o objetivo é sempre contradizer a palavra. O que a palavra diz? Paulo diz assim, aqueles que não amam a verdade, aqueles que não receberam o amor da verdade. Qual é o amor da verdade? É amar o que está na palavra, se apegar ao que a palavra está dizendo, não ao que os homens dizem, não ao que o pastor diz. É o assim diz o Senhor, não o assim diz o pastor. De forma alguma, é o assim diz o Senhor. Verdade? E a palavra diz, 2 Tessalonicenses 2,8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com o espírito da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Então, primeiro aparece o iníquo, depois a segunda vinda. Paulo não está falando aqui de uma terceira vinda. 2 Tessalonicenses 2,8. É revelado o iníquo, primeiro o anticristo, que o povo tem tanto medo, não quer nem estar aqui. E depois que ele é revelado, aí acontece a segunda vinda. Para ter lógica, esse pensamento de arrebatamento secreto era para ser assim. Então, né, o Senhor vai aparecer, vai ser revelado, arrebata o seu povo, depois aparece o iníquo. Você não vai ver isso na Escritura. Então, o iníquo é revelado, o Senhor destrói ele com o resplendor da sua vinda. Você não tem aqui da sua terceira vinda, ou das suas vindas, para dar a entender que é um arrebatamento secreto. Então, isso não está nas Escrituras, isso não menciona, Paulo não menciona 7 anos aqui, não fala nada de segredo. Continuando no 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, fala, ele mesmo, cuja vinda é após a operação de Satanás, aqui é uma tradução inglesa que fala disso, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, do iníquo, ele vai ter poder, sinais, prodígios da mentira, vai enganar os que perecem. Por quê? Porque a pessoa vai perecer, porque a pessoa vai ser enganada. Porque não recebeu o amor da verdade.
É isso que a gente falou agora há pouco. O amor da verdade é você crer apenas na palavra. Não creia no que eu disser se não estiver na palavra. Não creia no que ninguém disser. Se a pessoa só disser, porque é assim, pega um texto ali. E cadê a conexão? Onde é que está a conexão com a palavra? Não existe. Não existe a conexão. Então, a palavra diz que logo após a operação de Satanás, o Senhor chegará no ar. Então, primeiro veio o iníquo, primeiro veio o anticristo, primeiro veio o desprezador da lei, como é o texto original. Então, essa é uma passagem clara. Você nunca vai ver nos púlpitos aí o pessoal pregando isso, mas vão pregar só 7 anos de tribulação com base em um verso, um só. Só tem um. E nem a isso se refere. Nem a isso se refere. Você pega aquela Bíblia Figueiredo, é isso? Eu tenho ela aqui em PDF. A Bíblia Figueiredo tem aquela outra Bíblia Matos também, que é tradução católica. Mas lá naquela passagem lá, em Daniel 9:27, não se refere ao anticristo. Está lá assim: esse Cristo, esse Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Quem foi que na metade da semana fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares da última semana? Ele, porque ele foi crucificado na metade da semana. Então ali acabou a oferta de manjares. É muito lógico isso aqui. Está falando dele, do Messias, o seu sacrifício, na última semana, ali de Daniel. Depois veio o Império Romano, cerca Jerusalém, destrói Jerusalém no ano 70. É só isso. Mas o pessoal inculcou de achar um tal de anticristo ali em Daniel 9:27. Inculcou de achar uma semana de 7 anos lá em Daniel 9:27, que se refere à tribulação a anticristo. Quando ignoram, não sei porquê, ou uns querem ignorar, outros não sabem, não sei, que vai no livro do Apocalipse, que é o livro profético por excelência sobre esses assuntos, juntando com Daniel, você vai ver Daniel 12 falando de 1260 dias. Você vai ver o Apocalipse falando de 42 meses. Você vai ver o Apocalipse falando de 3 anos e meio. A mesma coisa. Mas nunca você vai ver essa história de 3 anos de tribulação. Você não vai encontrar. Não vai encontrar de forma alguma. Isso não está na palavra. Nós não encontramos isso na palavra. Então, imagina só, acontece esse arrebatamento secreto hoje. É uma das coisas que tem aqui no PDF, para a gente pensar. Acontece esse arrebatamento secreto hoje. O que acontece? Hoje. Então, todos os verdadeiros cristãos foram arrebatados. Já pensou? Aí, após esse arrebatamento secreto, um homem que viveu a vida inteira no pecado, quis saber nada, negou ali, ouviu o sermão todo dia, não quis saber nada, tal. Aí ele vai se arrepender como? Como é que ele vai se arrepender? Como é que ele vai ter conhecimento? Como é que essas coisas vão acontecer na vida dele? Né? Então a palavra diz que Cristo, Hebreus 9:28, Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos, e aos que o buscam aparecerá segunda vez sem pecado para a salvação. O arrebatamento secreto quebra Hebreus 9:28, a cadeia da palavra, porque diz que Cristo aparece segunda vez para os que aguardam para a salvação. Então, na segunda vinda, não tem segundo tempo. Não tem segundo tempo. Ali acontece ali a segunda vinda, não tem terceiro tempo, aliás, não tem outra oportunidade. 1 Pedro 5,4 diz: quando aparecer o sumo pastor, recebereis uma coroa de glória que não se esvai. Quando aparecer o sumo pastor nas nuvens do céu, todo mundo que está preparado, estiver pronto, recebe a coroa de glória. Não existe ainda mais 3 anos e meio para frente para esperar quem não aceitou. Não existe esse tipo de coisa na palavra. Está muito claro. Então, Pastor, ele não planeja vir em segredo. Jesus não planeja em segredo. Ele não aparece de forma alguma em segredo, de forma alguma. 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí as pessoas pegam isso aqui, ó, ladrão de noite. Tá vendo, irmão? Ladrão de noite quer dizer arrebatamento secreto. Aí você pega isso aqui, tudo bem, ladrão de noite é arrebatamento secreto? É porque ninguém tá vendo. É. Mas diz que os céus passarão com um grande estrondo. Isso aqui é arrebatamento secreto? Os céus passarão com um grande estrondo. Os elementos se derreterão com um calor ardente. Isso aqui é arrebatamento secreto. Isso aqui é um ladrão de noite. E a terra e as obras que estão nela serão queimadas. A pessoa, a terra queimando, isso aqui é um ladrão de noite? Claro que não. O que Paulo está querendo dizer é que o momento, você não sabe o dia nem a hora,
Mas o evento em si, quando acontece, não tem nada de arrebatar ninguém em secreto. Ao contrário, vai ser um grande estrondo. Um grande estrondo. Ele vem com um grande barulho. Qual é o segredo que tem aqui? Não tem nenhum. Então as pessoas não sei, elas ignoram todo um texto, como 2 Pedro 3,10, os pastores aí que estão pregando essas coisas, e eles pegam só na palavrinha ladrão de noite. E aí, mas na própria escritura nós vemos o sentido de ladrão de noite. Ladrão de noite é para quem não estiver preparado. E Pedro diz, continuando lá, 2 Pedro 3, 11 e 14, estas coisas vão ser dissolvidas, vão ser queimadas, o mundo vai ser queimado. Você deve estar em piedade, procurando, apressando a vinda do dia de Deus. Os céus em fogo se dissolverão, então você tem que estar preparado. Então você não vê aqui intervalo de 7 anos entre as coisas dissolvidas e a apresentação de Cristo. Você não vê intervalo algum. Agora veja, qual é o sentido de você, o dia do Senhor vir como ladrão? 1 Tessalonicenses 5,4 diz assim: vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que aquele dia venha como um ladrão. Ah, então isso aqui tira o argumento lá do começo do verso também. Porque lá no verso as pessoas dizem, olha, vai vir como ladrão, arrebatamento secreto? Não. Paulo diz, você não está em trevas para que esse dia venha como ladrão. Então essa questão de dizer que o dia do Senhor vem como ladrão não se refere a arrebatamento secreto, se refere à preparação. Se você está preparado, o dia do Senhor, ele não será como um ladrão, não vai te pegar de surpresa. Porque por mais que você não saiba o dia nem a hora, quando o evento acontecer, você estará pronto. Então, esse é o sentido do dia do Senhor. Ele vir como ladrão para alguns e não vir como ladrão para outros. Pedro diz que ele vem como ladrão. Para quem? Para os que não estão prontos. E Paulo diz que esse dia não vai vir como ladrão. Para quem? Para os que estiverem prontos. É esse o sentido. É só isso. Então, a pergunta é, quem é que tá, vamos dizer assim, foi uma palavra mais bonita, quem é que está faltando com a verdade aqui? É a palavra? É Pedro? É Paulo escrevendo sobre a inspiração do Espírito? Ou quem está com a verdade é os pregadores modernos hoje? Quem está com a verdade? A palavra diz, Romanos 3, 3 e 4, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Falou contra a palavra diz que é mentiroso. É mentiroso. Lucas 17, 22, 27. Disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E ele diz assim, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Tem gente que vai pegar isso aqui e vai dizer, não, isso aqui é depois do arrebatamento secreto. Irmão, não podemos colocar palavras que não existem. Aqui está bem claro. Ele diz que no seu dia, não é no seu segundo dia, não é após arrebatar ninguém, é no seu dia. Será como um relâmpago, é para todo mundo ver, para todos verem. E ele dá o exemplo, como foi nos dias de Noé. Isso aqui, dias de Noé, tem tanto sentido isso aqui, tanto sentido interessante. Como é que foi nos dias de Noé? Como é que foi as coisas? O que é que aconteceu nos dias de Noé? Eles foram destruídos inesperadamente. Esse é o sentido, eles estavam em trevas. Comiam, bebiam, casavam, estavam em trevas, não estavam preparados. A preparação deles não era voltada para o Senhor. E aqui ele fala de relâmpagos, que brilham de uma parte do céu à outra. Esse é o sentido, os relâmpagos. Então não tem nada de segredo aqui, nada, absolutamente nada de segredo. Noé pregou, 2 Pedro 2,5, longos 120 anos, mas quando chegou o dia de entrar na arca, ele entrou, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou mais. Não entrou mais. Então, essa era a mensagem de Noé. Lucas 17, 28 e 29. Comiam, bebiam, vendiam, plantavam, mas no mesmo dia, diz aqui, falando sobre Ló, ele saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Como é que foi nos dias do dilúvio? Se Cristo estava planejando esperar 7 anos para voltar ainda, porque ele nos disse que seu retorno seria como nos dias do dilúvio? Porque ele ia pegar o evento lá de Gênesis 19, falar sobre isso. Então ele está mostrando aqui 2 eventos, os 2 eventos aqui de uma destruição certa, ocorreram no mesmo dia.
Então as pessoas viram, Noé viu, Ló viu, todos eles viram. Estamos aqui, irmãos, lendo aqui o PDF, basicamente. Então, é de se admirar que as pessoas não mencionem isso quando vão falar sobre o arrebatamento secreto, essa história de 7 anos. Lucas 17, 30, 36. Assim será no dia. E está até destacado de azul e sublinhado. No dia em que o Filho do Homem se manifestar. Outro ponto que as pessoas pensam que é arrebatamento secreto. Nesse texto, não é, Raquel? Lucas 17 diz assim, naquele dia, quem estiver sobre o irado, não desça. Aí, naquela noite, haverá dois homens, duas pessoas, né? Na cama. Um será levado e o outro será deixado. As mulheres moendo juntas, um será levado e outro é deixado. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Bom, esse verso aqui é um prato cheio, vamos dizer assim, para os defensores do arrebatamento secreto. Eles imaginam que o contexto aqui, e esse é o ponto, o contexto, está se referindo à segunda vinda. Olha só, já começa, o pressuposto já começa errado. Está se referindo à segunda vinda, não é. Mas na cabeça da pessoa que vai ler isso aqui, pensando em arrebatamento secreto, ele já pensa, olha, arrebatamento secreto, aparece ali, de repente, tá é como no filme, né? Exatamente igual o filme lá do Deixados para Trás. Um é tomado, o outro é tomado dali e sai. Agora, essas pessoas que foram levados, o que acontece com eles? Né? O que acontece com eles? Lucas 17, 37, veja, é o mesmo contexto aqui. E eles perguntam, Senhor, onde, Senhor? Aí vejam só, onde, Senhor? A própria pergunta que os discípulos fazem, dá a entender claramente que eles entenderam, que eles sabiam que isso aqui não estava falando de arrebatamento secreto. Eles sabiam que isso aqui era uma coisa catastrófica. Não tem nada de arrebatamento secreto aqui. Eles entenderam muito bem o que estava se referindo. Veja, o contexto aqui é Noé. O que aconteceu lá na época de Noé? Foi arrebatamento secreto? Não. O que aconteceu com Ló? Foi arrebatamento secreto? Não, de forma alguma. Então, quando Cristo começa a falar, um será levado, outro deixado, os discípulos entenderam. Aí eles perguntam, onde, Senhor? Onde é que essas coisas vão acontecer? Então, se fosse arrebatamento secreto, que é uma coisa a nível universal, mundial, os discípulos não iriam perguntar onde vai ser, porque ia ser em qualquer lugar, onde tivesse um no campo, não é verdade? Um seria tomado, outro deixado, um moendo, lavando roupa, onde estivesse. Então eles não perguntariam. O sentido é onde, Senhor? Onde é que essas coisas vão acontecer? E ele diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E aí, o que a gente vê? A palavra para águia aqui, na verdade, se refere a um abutre. O que é com abutre? Um urubu, o famoso urubu aqui no Nordeste. O que é que o urubu faz? O urubu busca o quê? Não é isso? A carne morta, em decomposição. A águia come coisa viva. Então você tem aqui uma tradução errônea, né? Não é águia realmente, no sentido da palavra. É o abutre, como tem em outras versões. A águia não come nada morto. Mas veja aqui, onde estiver o cadáver, então não é para águia, se ajuntarão os abutres. E aqui a gente mostra aqui no PDF, está bem claro isso aqui. Um abutre prefere a carne de um cadáver. Então, quando os apóstolos perguntam, onde, Senhor? Cristo diz, sem rodeios. Aquelas pessoas que não fossem para o céu naquele mesmo dia, elas vão ter 7 anos? Elas vão ter 3 anos e meio ainda vai ficar para lutar, para pagar os pecados com o anticristo, tal, aquela coisa toda. Não, de forma alguma. Eles são destruídos no mesmo dia. No mesmo dia. Então as pessoas ignoram essas coisas. Quando elas vão falar sobre arrebatamento secreto, infelizmente, as pessoas vão simplesmente falar o que elas acham que é o mais interessante. A pessoa já tem a doutrina pronta na cabeça, já tem o que ela crê na cabeça, e ela vai procurar na Bíblia apenas alguma coisa ali que dê um suporte para ela. Eita, essa parte aqui desse verso, né, isso aqui, se eu ler essa parte aqui, só a metade desse verso, vai dar a entender realmente que esse verso aqui está falando de arrebatamento secreto. Aí, opa, boa, pega aquele verso. Chega no outro verso, o que acontece? Ela vai pegar aquele verso ali, eita, esse verso também. Não, essa parte aqui não me interessa, não. Essa parte aqui, Paulo diz que primeiro veio o anticristo, não, essa parte deixa para lá. Não vou nem ler esse verso. Né? Não me interessa esse verso aqui. Agora, versos isolados, sem pegar o contexto, como esse aqui e outros textos mais, aí é um prato cheio. Ai, irmão, a igreja vai ser arrebatada, a igreja não vai estar aqui. Aonde? Aonde isso? De que forma? Então, são símbolos aqui que são apresentados.
São vários símbolos que são apresentados. Outro texto, Jeremias 25, 30 a 33. Ele fala que o Senhor vai bramar alto. Aqui é falando sobre a segunda vinda, desde a sua morada. O estrondo vai vir até os confins da terra. Agora veja quem são esses aqui. Um será tomado e outro deixado. Jeremias vai falar aqui quem são. Os mortos do Senhor serão naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. A pergunta, onde, Senhor? Lembra da pergunta? Onde, Senhor? Aí Jeremias responde, de uma extremidade da terra até a outra. Aqui é a palavra quem está falando. Jeremias 25, 30 a 33. Jeremias 4 também. Esse texto aqui, basicamente, ele se refere à questão do milênio, né? Nós vimos isso. Mas fala, né? Eu olhei, não havia homem algum. Não havia homem algum. Então, isso aqui é terrível. Isso aqui não tem sequência de 7 anos, de 3 anos e meio. Agora, para os fiéis, o que é que acontece? É arrebatamento quando vê um problema? Para a igreja verdadeira. Você já viu a igreja sendo arrebatada quando veio a perseguição lá de Nero? Alguém foi arrebatado lá naquela época? Alguém foi arrebatado? Os discípulos foram arrebatados? Não. Mas o pessoal hoje quer ser arrebatado de todo jeito. Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Daniel 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá um tempo de angústia. Desde que existiu nação, até aquele tempo, o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. É isso que se achar escrito no livro. Então, são vários textos aqui que falam disso. Israel estava presente nas pragas do Egito? Estava presente, sim. Noé estava presente durante o dilúvio? Claro que estava, não foi arrebatado para lugar nenhum. Ló estava presente quando o fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra? Estava, foi tirado de lá, para não ser consumido. No mesmo dia. Também assim com Israel espiritual. Verdade? Então, quando você prega essa teoria da tribulação, o que acontece? Você declara que você vai ser salvo dessa tribulação, torcendo Jeremias 30, verso 7. Jeremias 30, verso 7. E aí nós vemos, né, vários textos que falam disso. Não tires do mundo, mas guardes do mal. Guardes do mal. Então, assim como o Criador poupou a semente de Abraão, lá no Antigo Testamento, quando passa o anjo destruidor, não é interessante, ele passa sobre as casas. Ninguém foi arrebatado ali. Êxodo 12, 13. O sangue será sinal, eu passarei e não cairá nenhuma praga sobre vocês. É a proteção sobrenatural. Mas arrebatado para o Senhor nos ares, né? Interessante. Paulo, veja que Paulo se inclui nesse momento. Nós, os vivos, os que ficarmos. Se essa teoria do arrebatamento secreto fosse verdadeira, você acha que Paulo, ele ficou ou ele iria ser arrebatado assim de primeira? O que é que você acha? Paulo não seria não arrebatado para voltar, então, com os santos? Mas Paulo diz o que? Não, quando soar a trombeta, então nós, os vivos, seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que acontece? Paulo ficou? Será que Paulo não seria arrebatado? Na verdade? São questionamentos lógicos, só basta você questionar logicamente, pegar a própria palavra se explica. Não é verdade? Então, é isso que dá a entender. Né? Paulo teria ficado, Paulo não teria sido arrebatado logo na hora. Né? Então, a palavra é muito clara com relação a isso. Muito clara. E Paulo diz, né, nós, os que estivermos vivos, Paulo aguardava a segunda vinda na época dele. Essa era a esperança do coração dele. E permanecermos até a vinda do Senhor. Ele fala que dorme e ressuscita e nós seremos arrebatados. Ele cria nisso, vamos estar vivos, o Senhor descerá do céu, né, iremos ao Senhor, encontro do Senhor nos ares. Então, todos os textos que usam para defender arrebatamento secreto são textos desconexos. Desconexos. Fala de grande alarido, voz de trombeta, não tem nada de segredo. Seremos arrebatados, 1 Tessalonicenses 4, estaremos nas nuvens com o Senhor, os túmulos serão abertos. Então, a palavra é muito clara. Então, onde é que estão os 7 anos de tribulação? Onde é que estão 7 anos? Nós já vimos, né, 1 Tessalonicenses, fala o dia do Senhor vem como ladrão de noite, 1 Tessalonicenses 5:2, e param aí. 1 Tessalonicenses 5:2. O dia do Senhor vem como ladrão de noite e acabou. Aí o ladrão de noite é arrebatamento secreto.
Mas a palavra diz, verso 3, haverá repentina destruição. Andarem dizendo paz e segurança, repentina destruição. Aqueles que não estão prontos. Mas o pessoal diz, não, ainda vai ter 3 anos e meio, sei lá, para quem ficar, para se preparar. E aí você imagina, se o arrebatamento secreto acontece hoje, você ia saber o dia exato da volta de Jesus. É só você contar mais 3 anos e meio para frente, você ia saber o dia. Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, de forma alguma. Não tem lógica. Então, é assim, irmã Bia, tudo que a palavra está mostrando para a gente é o seguinte, vai ter de passar pela tribulação. Quem não quiser passar pela tribulação, morre antes. Isso se a pessoa pudesse definir, né? Decidir. Só que não define. Muitos vão ser mártires. O Apocalipse 20 fala dos mártires, como nós vimos. Esses mártires que vão proclamar a palavra. Então, quem é que vai proclamar a mensagem de Apocalipse 14, que fala de se alguém adorar a besta? Como é que vai ser? Porque, vejam só, acontece um arrebatamento, quem está pronto vai. Aí tem 3 anos e meio do anticristo. Esse pessoal que ficou porque não está pronto. Né? Vamos seguir a linha de raciocínio do arrebatamento secreto. Ficou porque não está pronto. Aí esse pessoal que ficou porque não está pronto, são eles que vão. Eles não estudaram Bíblia, eles não conhecem a palavra, eles não conhecem nada. Aí durante 7 anos e meio, eles vão bater de frente, vamos dizer assim, com a besta, com o anticristo, proclamar as mensagens, se alguém adora a besta. Eles não conheceram nada, tanto que nem foram na primeira. Aí durante 3 anos e meio eles vão bater de frente com a besta? Mas claro que nunca. Não existe isso. É só ficção de filme. Só ficção de filme. Isso aí. A palavra não diz isso. Vós, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,4, não estáis em trevas, para que aquele dia vos sobrevenha como um ladrão. Então, para quem crê, não existe essa história de ladrão, de arrebatamento secreto, de a volta do Senhor ser como um ladrão na noite. Isso existe para quem não crê. Então o pessoal usa esse verso, essa passagem aqui, para dizer que ele vem como um ladrão à noite. A gente já viu isso, né? Logo no início. Mas não existe isso. O verso 4 mostra claro. Jesus não vem como ladrão à noite para os verdadeiros, os que estão preparados, os que estão esperando. Por isso que Paulo diz, vocês não estão em trevas, para que esse dia vos sobrevenha como um ladrão. Então, isso de sobrevir como ladrão não é para a igreja. Ponto final. Não existe nada de segunda vinda como ladrão para a igreja. Quem está pregando isso não está pregando de acordo com a palavra. Não está. Então, Mateus 24 está bem claro. E o que é que acontece? As pessoas não têm discernimento da palavra e começam a criar estas coisas. Outro ponto também, Apocalipse 12, 17, o dragão se ira contra a mulher, vai fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são essas pessoas? Os que guardam os mandamentos de Deus. Olha, esse é um texto que o pessoal não gosta, viu? Você vê algum pregador aí apresentando isso aqui, falando de arrebatamento secreto, ou outros mais, você não vai ver. Porque aqui diz que o dragão está irado, agora no fim, contra a mulher. Agora, essa mulher foi arrebatada. Porque aqui o sentido aqui, o resto da sua semente, não é quem não foi arrebatado, não, que a gente já viu que quem fica é porque não está pronto. Então não tem nada a ver. O sentido aqui é o restante, os poucos que guardam os mandamentos de Deus. Quantos? Quantos mandamentos de Deus? 10. É muito fácil hoje, para esse cristianismo de hoje do pessoal, querer se salvar do jeito que querem. Não, é pela graça, irmãos, é só pela graça, não precisa obedecer mandamento, você é legalista, você é isso, você é aquilo. Então João está mentindo aqui. João é um mentiroso, porque ele está dizendo, ele viu que o dragão se irou, vai se irar, contra quem guarda os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Por que isso foi mostrado a João? A gente falou bastante sobre isso, Apocalipse 12. Porque João viu que nós estaríamos vivendo hoje numa época em que guardar os mandamentos de Deus seria tido como quase um pecado. Você dizer que você observa, não, obedeça a lei de Deus. Não, você é um pecador, você é um legalista, que é isso? Você não vai para o céu, não. Quer dizer, você obedece a Deus, você obedece o Criador, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Hoje as pessoas, a grande maioria, tem esse pensamento. Muitos estão tendo esse pensamento. Por isso que para João foi mostrado isso. Que contra quem o diabo realmente está irado, vai ser um pequeno grupo de pessoas que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É o povo eleito. E é o que o Apocalipse vai falar. Olha, o pessoal fala tanto em anticristo, fala tanto, né, obsessão, anticristo, marca da besta, aquela coisa toda, e não se preocupem em estar preparados. Não se preocupem em fazer parte desse povo eleito que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Mas fica só
malucando. Não, a marca é isso, a marca é aquilo, a marca é aquilo, a marca é aquilo, a marca é isso. Tá certo. E a preparação? Cadê a sua preparação? Como é que você está? Você seria enganado hoje? Se você está sendo enganado hoje com um assunto desse, se a pessoa está deixando ser enganada, se a pessoa não tiver sinceridade, claro, ninguém tem culpa de aprender uma coisa errada. Ninguém tem culpa, ninguém nasce sabendo tudo. Na verdade, a palavra está para nos ensinar. O grande problema é você não deixar ser ensinado pela palavra. A palavra diz, toda a escritura é inspirada e é útil para o ensino. Primeira coisa, ensinar. Agora eu tenho de deixar ser ensinado. Se eu ficar com história de mandamento de homem, é porque o pastor fulano está falando isso. Ah, porque o pastor Beltrano diz isso no YouTube. Ah, porque o pastor fez uma live não sei aonde na igreja e disse que vai ter um arrebatamento, não sei o que, não sei o que. Aí você fica, não é melhor eu creio no arrebatamento. Né? Porque no arrebatamento não tem problema nenhum. No arrebatamento não tem anticristo, né? É numa boa. Quando o negócio começar a pegar, eu sumo. Igual o mestre dos magos. Sumiu. Então as pessoas pensam esse tipo de coisa e não se preparam. Esse é o problema. Vai levar a uma falta de preparação. As coisas vão começar a piorar. Vão as pessoas esperando. Em qualquer momento eu sou arrebatado. Eita, isso não vai acontecer, que eu vou ser arrebatado. E não vai chegar. Não vai chegar. 1 Tessalonicenses 5, 5 e 6. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quem é da noite, quem é das trevas, é que a segunda vinda vai pegar como ladrão. Por que vai pegar como ladrão? Porque você não vai estar preparado, vai acontecer os eventos, você não está preparado. Ele diz, não durmamos como os outros. Tem muita gente dormindo. Essa história de arrebatamento secreto é um sono. E ele diz, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Então, se vai ter um arrebatamento secreto, o cara não tem que se preocupar em nada, por que que Paulo diz, vigie, meu irmão, fique sóbrio? Por quê? Então, Paulo diz, você tem que se preocupar com alguma coisa. Você precisa se preocupar com alguma coisa. O pessoal fala muito, não, Deus, você não vai para a ira, você não vai para ir, para de misturar as coisas. Para de misturar as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 7 a 10. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que estão embriagados se embriagam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Aí ele continua, porque Deus não nos designou para a ira. Quem é que está designado para a ira? Aquela pessoa que está dormindo. Não é quem não vai, ou quem, porque não existe essa história de ir, de ser arrebatado, de ficar, não. Quem é designado para a ira, quem se apresenta para a ira, vamos dizer assim, não é quem ficou. Não, de forma alguma, porque não existe isso de ir primeiro, de ficar 3 anos e meio, 7 anos. É simplesmente quem estiver dormindo, quem não estiver preparado. Quem não estiver preparado para esses eventos. Mateus 24, 42, vigiai, pois não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. É vigiar. Então, veja, se vigiar, se não saber a que hora vem o meu Senhor, significa arrebatamento secreto, por que que eu tenho de vigiar, então? Por que que eu tenho de vigiar? Por que que eu teria de vigiar? Então, a palavra é muito clara, são vários e vários textos, Salmo 27, 5, quem quiser ver esses textos pode ver no PDF, são vários textos falando sobre essa tribulação. Então, se alguém vos disser, olha, esse aqui é tremendo, Mateus 24, 43. Mateus 24, 43. Então, se alguém vos disser, eis ali o Cristo, ou ali, não acredite. Quem é esse que ele está falando aqui? Do anticristo. Então, se ele está dizendo, quando alguém disser, eis ali o Cristo, no deserto, não saia, no interior da casa, não acredite, então é porque os crentes, a igreja, vai estar aqui, no tempo do anticristo. Não é bem claro isso aqui? É muito claro. Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, quem são os eleitos? Por causa dos eleitos, aqueles dias vão ser encurtados, vão ser abreviados. Quem são os eleitos? A igreja. Então quer dizer que a igreja vai estar passando pela tribulação, porque não tem sentido a igreja ter sido arrebatada. Eu vou encurtar aqui por causa dos eleitos. Para que se os eleitos não estão? Não é verdade? Então a palavra é muito clara. Mateus 24, 24, vários falsos cristos, vários falsos profetas, que se possível, mas não é, eles enganariam os próprios eleitos. Quer dizer, os eleitos vão estar aqui. Então, é o próprio Senhor que está falando isso aqui. Mas as pessoas preferem acreditar no que o pastor youtuber fala, ou no que os pastores falam nos templos. Está muito clara a palavra. Está muito clara aqui a palavra.
Não é isso? Então, irmãos, nós devemos buscar não ser enganados. Não ser enganados. Não ser enganados. Aqui fala em Apocalipse 7,14, naquela grande multidão que João vê, ele pergunta, quem são o ser celestial? Quem são esses? Ele diz, não sei, Senhor, tu sabes. Ele diz, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Eu pergunto, são judeus? Apocalipse 7,14. São judeus aqui que estão vindo da grande tribulação, que ficaram, né? Eles ficaram, eles não foram. Aí você vai ver aqui na palavra que diz assim, né? Esses aqui que são vistos, ó, são vistos no verso 9. A gente está finalizando já. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de judeus. É isso que diz o verso 9? É isso? Não. De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você quer estar entre isso aqui? Você quer estar no número desses aqui? Quem é que não quer? Eu quero. Tenho certeza que todo mundo aqui quer estar nessa grande multidão aqui, não é verdade? Agora, quem são esses? Aí no verso 14, o anjo vai responder. Ele pergunta, verso 13, quem são esses? Ele faz questão de identificar. Quem são essas pessoas? Como é que eles estão vindo, né? Aí ele diz, não, Senhor, eles são os que foram arrebatados. É isso? Verso 14, são os que são arrebatados? Não. São estes os que vêm da grande tribulação. São judeus? Não. São de toda nação, tribo, língua, povo. Gente de todo lugar. Mas vieram da grande tribulação. Então, meu irmão, só tem dois caminhos. Ou a pessoa é um Marte, ou morre antes, não sei, o senhor quem sabe, morreu antes de começar a grande tribulação, por algum motivo, ou passa pela grande tribulação, é um Marte, ou se quer chegar lá vivo, vai ter de passar pela grande tribulação. Está aqui. São esses os que vêm da grande tribulação. É judeu? Não. Não é judeu. Grande multidão, todas as nações, tribos, todas as nações, é judeus. Tribos, povos, línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, nós finalizamos por aqui. Esse assunto é muito interessante. Eu só não vejo um diferenciando aqui ninguém. Está dizendo claramente, toda nação, está falando em judeu, tem um arrebatamento aqui, um apocalipse, você vai ver, não tem essa história de, né, não, misturar a tribulação com ira, é outra coisa diferente. Apocalipse 22:16 fala isso. Né? As parábolas falam disso, a parábola lá do joio, não é isso? Fala claramente, né, da boa semente. O que é que diz a parábola lá, Mateus 13? Deixe ambos crescerem juntos até a colheita. Bem? Está na palavra, Mateus 13. Então todo mundo vai ficar até a colheita, até o momento do final aqui. Até o momento do final não existe isso aí. A colheita é uma só, não são várias colheitas. Não existe colheita secreta, nada disso, nada disso. Então, essa questão do arrebatamento secreto, tem até aqui no final aqui do PDF, uma frasezinha, diz assim, não se preocupe, quando os cristãos partirem, se você não estiver preparado hoje, é o sinal que você está procurando, não é isso? Aí então você vai ter tempo para se arrepender, encontrar a sua vida correta, receber a vida eterna que você desprezou, você vai ter ainda 3 anos e meio. Quem é que diz isso? Quem é que fala isso? Satanás. Porque isso não está na palavra. Tudo bem? Então nós finalizamos por aqui este assunto. Um assunto muito interessante, é muito importante, por quê? Para que a gente não seja enganado.